Vamos dar início ao nosso quinto webinar, o evento que a PSR vem realizando nessa pandemia. Esse evento ele tem como objetivo fomentar discussões técnicas sobre temas relevantes, né, e o tema que a gente vai falar hoje é sobre... Espera um programinha, vamos passar os slides, sobre um novo paradigma para as redes de distribuição, uma abordagem sobre recursos energéticos distribuídos, modelagem e metodologias para sistemas elétricos. Bem, nesse tema, a gente tem, nosso evento, ele tem uma duração de 1h30, dentro dessa primeira 1 hora, a gente vai falar sobre a apresentação, a gente vai fazer essa apresentação. Nos outros 30 minutos, nós vamos ter uma discussão, né? A gente vai responder todas as perguntas que vocês fizerem, vocês podem fazer as perguntas aqui nessa caixinha do Question and Answer, aqui da plataforma Zoom, e a gente reserva esses últimos 30 minutos para responder todas as perguntas que foram feitas. Para essa apresentação, eu vou dividir essa apresentação com as minhas colegas Daniela Baima e Amanda Fernandes. Eu me chamo Marta Rosa Carvalho, eu trabalho na PSR desde 2008 e atualmente gerencio a área de transmissão e distribuição, e convido também a Daniela e a Amanda para se apresentarem. Boa tarde a todos, meu nome é Daniela Baima. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e hoje eu vou apresentar esse quinto webinar, em nome da equipe da PSR também, de transmissão e distribuição, que é a parte em que eu trabalho, que eu atuo na PSR há mais já de 4 anos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, então, a esse webinar. Eu sou a Amanda Fernandes, eu vou estar dividindo aqui, então, a mesa com a Marta e com a Daniela. Eu também atuo na área de transmissão e distribuição, já há um pouco mais de 2 anos já na PSR. Aí a gente também queria... Obrigada, Daniela, e obrigada, Amanda. A gente também queria destacar que a apresentação, o vídeo, eles vão ficar disponíveis no YouTube e também nas redes sociais, tá bem? Então, caso vocês não saibam, a gente também tem outras ferramentas também que fomentam essa discussão técnica, como é o EnergyCast, e o EnergyCast, ele é feito tanto pela equipe da PSR, discutindo sempre temas muito relevantes e bem atuais. Bom, na nossa apresentação de hoje, a gente tem alguns recados para passar com esse webinar, né? Um é que os recursos energéticos distribuídos, eles afetam tanto o planejamento e a operação dos sistemas elétricos, né? Então, as práticas de planejamento da expansão da transmissão, de sistemas de transmissão e distribuição, eles vão demandar cada vez mais análises e trade-offs entre a geração centralizada e a geração distribuída. A operação de sistemas de distribuição, no futuro, demandará forte coordenação técnica, regulatória e institucional com os sistemas de transmissão, e as metodologias e os softwares devem se adaptar para a consideração desses recursos distribuídos, que estão dentro do sistema de distribuição, que atualmente eles são invisíveis para o sistema maior, né? Isso implica em superar alguns desafios de granularidade temporal e de dados, tá? Então, o objetivo dessa apresentação hoje é mostrar para vocês o desenvolvimento de metodologias que a PSR fez, que permitem diversas análises, como análise de novas estruturas tarifárias, o acoplamento entre os sistemas de transmissão e distribuição dessas redes, né, e simulações também dentro das redes de distribuição. Então, a gente tem o objetivo hoje de mostrar para vocês, apresentar modelos que foram construídos
até mesmo no âmbito de um P&D que nós fizemos no ano passado, que foi o P&D da tarifa moderna, e que como a gente consegue considerar esses novos recursos, esses recursos distribuídos dentro de toda a cadeia de simulação, tá bem? Para esse objetivo, a gente traz para vocês um temário, e esse temário, ele fala sobre o aumento da importância das redes de distribuição. Depois eu vou passar a palavra para a Daniela, em que vai falar dessa metodologia de representação dos REDs, tanto no planejamento quanto na operação. E, por fim, a Amanda vai mostrar os exemplos de aplicação dessa metodologia. Tá? E a gente segue para a nossa conclusão, e, por fim, para as perguntas e respostas. Antes da gente, de fato, começar a falar sobre o aumento da importância das redes de distribuição, a gente tem algumas enquetes ao longo dessa apresentação, e aqui já aparece a nossa primeira enquete, e, na sua opinião, você acredita que os recursos energéticos distribuídos terão grande penetração nos sistemas, né? Vocês podem votar, por favor, a votação é anônima, e temos algumas respostas já, grande participação. Então, a primeira resposta é sim, isso ocorrerá nos próximos 10 anos, sim, isso ocorrerá depois de 10 anos, não, ou então, não sei. A gente vai dar aqui só mais alguns minutos, alguns segundos para vocês votarem, emitirem as suas opiniões. Tem uma maioria esmagadora aqui em uma resposta. Acho que vou deixar só mais 10 segundos. Muito bem, encerrando então aqui a nossa enquete. Vou dividir aqui os resultados com vocês. Então, 82% das pessoas que estão assistindo a esse webinar acreditam que sim, que ela ocorrerá, que os REDs terão grande penetração nos sistemas e ocorrerá isso nos próximos 10 anos. E isso é bom, porque aí isso de fato é o que motiva a nossa discussão hoje, de como eles realmente devem ser incorporados nessas simulações, como é que eles devem ser considerados dentro dos nossos sistemas, né? Então, obrigada a todos que participaram, indo aqui para a nossa apresentação, né, por que os sistemas de distribuição têm se tornado cada vez mais relevantes. E para responder essa pergunta, a gente dá um passo atrás para entender como é que são os sistemas, como é que os sistemas eram estruturados, né? Então, basicamente, entre segmentos em que a gente tinha uma geração, toda uma geração, que pode ser a fonte que for, eólica, solar, hidrelétrica, termoelétrica, centralizada, concentrada, conectada na rede, numa rede de transmissão, né? E toda essa geração, ela tem o objetivo de gerar energia o suficiente para atender o consumo, que geralmente estava ligado aqui na nossa rede de distribuição. Então, a gente tem o sistema de geração, com o objetivo de gerar para atender o consumo em uma outra ponta, e no meio dessas duas pontas a gente tem sistemas de rede de transmissão e distribuição, que é o caminho que liga a geração ao consumo, né? Essa característica, que claramente a gente está mostrando aqui de forma simplificada, ela garantia ao sistema uma simplicidade, um fluxo unidirecional, né? Você sai de uma ponta de geração e chega a outra ponta no consumo. Mas o que a gente tem visto nesses sistemas é que a evolução deles é um pouquinho diferente. Então, para o futuro, a gente não vê mais essa simplicidade, esse fluxo unidirecional que a gente enxerga para o futuro, é cada vez um sistema elétrico mais complexo, com fluxos bidirecionais, né? E o que traz esses fluxos bidirecionais? Então, se a gente olhar aqui na nossa figura representativa,
A rede de transmissão, ela tem não somente a geração ligada a ela, mas também um agente que a gente já está acostumado com ele, que são as grandes indústrias ligadas na rede de transmissão, mas também novos acessantes, né, tais como equipamentos de armazenamento, por exemplo. Então, baterias podem se conectar ao sistema de transmissão, isso já agrega, esse novo acessante já agrega uma complexidade ali nas redes de transmissão. Adicionado a isso, para as redes de distribuição, o que antes a gente estava acostumado com os consumidores industriais, comerciais, residenciais, a gente tem novos acessantes da distribuição e que esses novos acessantes, né, eles podem ser tão complexos quanto você ter um consumidor que também gera a sua própria energia, se tornando o nosso famoso prosumidor. A gente pode ter cargas móveis que são os veículos elétricos. A gente pode ter residências que consomem, geram e armazenam. Então, todos esses elementos, que são esses recursos distribuídos na rede de distribuição, eles podem afetar, eles podem consumir, eles podem armazenar, eles podem injetar energia na rede de volta. Então, tudo isso traz essa complexidade para o sistema de distribuição e por isso ele tem se tornado cada vez mais relevante estudar esse sistema, né? Então, de fato, os REDs, eles quebram esse paradigma de que a redistribuição é uma rede passiva e, na verdade, ela se torna cada vez mais ativa, mais dinâmica, não só recebendo energia, mas também, sim, podendo ter elementos que gerem energia, né? E a gente tem falado que são de redes, recursos energéticos distribuídos, mas uma definição interessante é que esses recursos, a gente pode definir os redes como recursos localizados no sistema de distribuição com capacidade de fornecer serviços de eletricidade. E a gente elenca alguns redes, né, que são mais comuns, a gente pode ter combinações deles, mas basicamente existe um grupo de serviço que gera energia, e pode ser a tecnologia que queiram, podem ser centrais geradoras, eólicas, mas a mais difundida, principalmente na rede de baixa tensão, que é a geração no telhado das casas, é a geração fotovoltaica. A gente também tem o grupo que o serviço é armazenar energia, podem ser baterias, supercapacitores, entre outros. A gente tem um serviço que é de responder a um sinal de preço, né? Então, a demanda ela pode ter uma capacidade de modular a sua carga de acordo com o preço da energia naquele momento. Ela pode responder a uma tarifa, ela pode responder a um período mais elevado de preço, ela pode responder a um período crítico também. Então, esse é um dos serviços, também ele é classificado como rede, e tem também os veículos elétricos, que são considerados cargas móveis, que podem tanto consumir energia, quanto em algum momento injetar energia na rede também. Bem, então, entendendo o que é rede, entendendo essa complexidade, a gente consegue dizer que os redes, eles aumentam a incerteza dentro da área de concessão da distribuição, né? Eles aumentam essa complexidade, então você já não tem mais certeza de como é que os fluxos vão evoluir, de quanto que é a carga total na sua área de concessão, quanto que é a geração total também e onde eles estão localizados. Então, no nosso mundo antigo, a gente tinha geração, transmissão, rede de distribuição e uma demanda que tinham curvas de cargas distintas, mais conhecidas, né, como as cargas industriais, comerciais, rurais e residenciais. E no nosso mundo novo, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, porque você tem esse aumento de incertezas quanto à demanda e à geração interna da distribuidora, né? Você pode ter uma curva de carga
que responde ao sinal econômico. Então, por exemplo, aqui você tem uma curva de carga amarela, que era original. Imagina que você tem uma sinalização tarifária que aqui nesse horário é mais caro você consumir energia, né? Dentro do serviço de resposta da demanda, a gente pode ter uma redução desse pico. Então, a gente pode também, dentro desse sistema, quando tiver uma penetração maior de veículos elétricos, dependendo do horário em que eles carreguem, né, você pode ter uma alteração da sua curva de carga também. Adicionado a isso, esses dois movimentos, um outro serviço que seria o de geração, que é mais difundido agora, é a geração fotovoltaica, que tem esse formato, esse shape aqui de geração, né, nesse horário de 6 às 19 horas, que a gente poderia esperar, mas ele pode ser muito mais errático que isso. Então, basicamente, você tem você tem uma geração que você não conhece bem. Atrelado a tudo isso está espalhado na rede da distribuição, e o que complica muito mais a vida da distribuidora. Então, motivada a isso, motivada a essa penetração, motivada a essas incertezas, é necessário você modelar esses recursos energéticos nos sistemas para conseguir começar a avaliar como é que seriam os comportamentos dos sistemas elétricos, né? Nesse nosso mundo antigo, a gente tem uma urgência nessa representação, e principalmente porque hoje, por exemplo, nos modelos de despacho, a gente tem uma inexistência dessa consideração dessas particularidades. Hoje a gente agrega todas as nossas demandas por subsistemas, agrega as demandas industriais, residenciais, comerciais, todas agregadas em cada subsistema, e você começa a ignorar se essa demanda poderia responder ou não a uma sinalização, né? Principalmente por causa da representação que não está adequada. Assim também como a gente estender essa representação para a geração de pequenas usinas, por exemplo, elas também são agregadas, e esse assunto até foi falado pelo Alessandro e pelo Felipe no último webinar, como fazer essa representação melhor dessas usinas. Bom, passando então desse mundo antigo, para a gente se preparar para o mundo novo, a gente precisa entender como é que seria essa representação, quais são os novos modelos, as novas metodologias que devem ser desenvolvidas. Para isso eu convido a Daniela Baiman para fazer essa apresentação sobre as novas metodologias, considerando os recursos energéticos distribuídos. Obrigada. Obrigada, Marta, pela sua apresentação. Boa tarde a todos. E agora eu vou dar continuidade à apresentação desse webinar, apresentando um pouco da metodologia que foi desenvolvida pela PSR para a representação dos recursos energéticos distribuídos no planejamento e na operação. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essa metodologia, a gente preparou uma enquete para ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês pensam a respeito de como a representação horária dos recursos energéticos distribuídos é importante ou não em algumas análises para o sistema elétrico. Ela seria importante de ser representada somente na operação e planejamento da rede de distribuição, ou seria somente importante para a operação e planejamento centralizado do sistema, para ambos ou para nenhum dos dois? Eu vou liberar aqui já a pergunta, e mais uma vez ratifico que essa votação, todo esse processo ele é anônimo, então sintam-se à vontade para votar, e não tem identificação, né, de quem votou em cada uma das alternativas. Já estou vendo aqui o pessoal votando, a maioria das pessoas está atendendo pela terceira alternativa, em ambos, embora algumas pessoas estejam votando na primeira opção, que a representação horária seria importante somente para a operação do ponto de vista da rede de distribuição. Vou deixar aqui mais uns 5 segundinhos para ver
e compartilhar esse resultado dessa enquete com vocês. Bom, vou finalizar aqui então e vou compartilhar os resultados. Então, a maioria das pessoas, né, como eu estava comentando, vota que essa representação é importante, tanto para a operação e planejamento da distribuidora, como também do ponto de vista centralizado nos sistemas elétricos. Bom, muito obrigada a todos que votaram. E vamos lá começar com essas ideias, né, que fazem parte dessa metodologia que foi proposta pela PCR. Bom, nós sabemos que, de forma geral, os sistemas elétricos eles podem ser divididos em 3 grandes grupos ou 3 grandes setores, que nós podemos classificar nos setores de geração, transmissão e distribuição. Todos eles operam e estão interconectados de alguma maneira para garantir o suprimento de demanda e de energia dos consumidores. Entretanto, com a presença dos recursos energéticos distribuídos, como, por exemplo, novas fontes de geração e a presença de consumidores mais ativos dentro da rede de distribuição, isso trouxe alguns desafios, não só para a rede de distribuição, que agora passou a lidar, por exemplo, com novas fontes de geração, mas também, de alguma forma, impacta também o setor de transmissão, na medida em que todos esses novos recursos, esses novos equipamentos de geração que podem ser instalados na rede de distribuição, podem impactar tanto a operação quanto a identificação da necessidade de reforços na rede de transmissão. Então, dessa forma, a presença dos recursos energéticos distribuídos trouxe um maior desafio e uma maior necessidade de troca de informações entre a rede de transmissão e a rede de distribuição, justamente para modelar esses recursos energéticos distribuídos também. Essa maior integração necessária entre as redes de distribuição e transmissão também pode ser entendida como uma maior necessidade de acoplamento entre esses 2 setores. Bom, nós sabemos que a rede de distribuição ela é dotada de um conjunto enorme de dados e de características que precisam ser retratadas agora e precisam também contemplar os recursos energéticos distribuídos. Portanto, um dos principais objetivos da metodologia que a PCR desenvolveu podem ser divididos em 2 grandes partes. O primeiro desses objetivos consiste em permitir uma maior integração entre a rede de transmissão e distribuição, contemplando agora os recursos energéticos distribuídos de forma horária. A representação desses recursos de forma horária, ela é imprescindível nesse contexto de maior presença dessas fontes, como a gente vai conversar mais um pouquinho à frente. Então, dessa forma, essa metodologia que a gente propõe na PCR, ela vai permitir uma análise do ponto de vista da operação e do planejamento do sistema de forma centralizada, incorporando os recursos energéticos distribuídos, ao mesmo tempo que vai permitir que seja feita e desenvolvida uma análise do ponto de vista da operação e planejamento da rede de distribuição, incorporando os efeitos, claro, dos recursos energéticos distribuídos. Além disso, um outro objetivo da metodologia que a PCI propõe é permitir que em todas as ferramentas, em todas as ideias ao redor dessa metodologia, seja importante identificar como os recursos energéticos distribuídos podem ter sua atratividade melhorada ou talvez diminuída em função de diferentes estruturas tarifárias. Então, nesse contexto da metodologia proposta e dos resultados, inclusive, da aplicação dessa metodologia, que vão ser apresentados mais adiante pela Amanda, a gente trata especificamente de 3 recursos energéticos distribuídos, que são a geração distribuída fotovoltaica, armazenamento distribuído e, além disso, da resposta da demanda, que, como a Marta mencionou, e para alguns que talvez não estejam tão familiarizados com essa nomenclatura,
corresponde a alguma mudança de comportamento dos consumidores em função principalmente de algum benefício que eles percebam para alterar esse perfil ou esse padrão de consumo. Bom, as redes de distribuição, como nós sabemos, elas são compostas de uma grande quantidade e volume de dados e informações, que correspondem, por exemplo, a informações relativas aos perfis de consumo dos consumidores, ou seja, como se dá o consumo de energia de cada um dos consumidores que fazem parte, que integram as redes de distribuição. Esses consumidores, em geral, eles podem ser divididos em grupos, em tipos, como, por exemplo, os consumidores industriais, comerciais, rurais, residenciais. E é muito comum que cada um desses tipos de consumidores tenham alguns perfis de consumo típicos. Mas, embora existam esses perfis de consumo típicos para esses grupos de consumidores, nós sabemos que dois consumidores, por exemplo, por mais que possam ser associados a um determinado grupo, eles apresentam perfis de consumo distintos. Por exemplo, dois consumidores residenciais, por mais que sejam classificados como consumidores residenciais, é muito provável que tenham perfis de consumo distintos, muito em função dos seus hábitos de consumo e até mesmo dos equipamentos que cada um tem instalado nas suas residências. Além da enorme quantidade de informação na rede de distribuição, a respeito dos dados dos consumidores, da localização desses consumidores na rede, ou até mesmo do consumo mensal desses consumidores, agora a rede de distribuição, ela passa também a ter informação relativa aos recursos energéticos distribuídos, como, por exemplo, novas fontes de geração distribuída, como a fotovoltaica, que geralmente a gente vê muito usando a terminologia de behind the meter ou atrás do medidor, com a instalação de painéis solares nas próprias residências ou nos próprios telhados das casas, e outras fontes de geração distribuída, como, por exemplo, a eólica, dentre outras. Nesse contexto de penetração dos recursos energéticos distribuídos, com consumidores cada vez mais ativos e conscientes no setor elétrico, é muito importante a gente considerar e fazer uso dessa enorme quantidade de dados e de informações que nós temos disponíveis para tentar melhor modelar a rede de distribuição, as suas características, e também conseguir fazer um melhor acoplamento entre as redes de transmissão e distribuição. No que se refere ao sistema elétrico brasileiro, grande parte dessas informações elas podem ser obtidas através da base de dados geográfica da distribuidora, ou BDGD, que é uma base de dados pública, disponibilizada, o acesso pela ANEEL, e que tem informação sobre os tipos de consumidores, o consumo mensal, a localização desses consumidores na rede. E, além disso, as informações relativas, por exemplo, às curvas de carga, elas podem ser encontradas em campanhas de medição, que são comumente realizadas pelas distribuidoras. Então, no contexto de cada vez mais ser importante utilizar esse conjunto, essa gama de informações disponíveis, o que a gente deseja, o que a gente propõe nessa metodologia é que, de alguma forma, todos esses dados e todas essas informações, eles sejam agregados, mas sem perder algumas características importantes agora na rede de distribuição, principalmente em virtude da presença dos recursos energéticos distribuídos. Então, para fazer essa representação agregada, o que a gente propõe na nossa metodologia é considerar um equivalente de rede para agregar não só as demandas, mas agora também a geração distribuída ao longo de cada alimentador, de cada distribuidora. A partir dessa representação agregada da distribuição, a gente consegue acoplar a rede de transmissão e distribuição na forma de uma injeção horária equivalente. Ou seja, a ideia toda ela pode ser ilustrada melhor através dessa imagem aqui, em que a gente, na verdade, deseja propor ou obter uma representação agregada da rede de distribuição, que nesse desenho ela está esquematizada com esse detalhamento aqui.
Então, a ideia toda está em agregar as informações relativas à rede de distribuição, usando equivalentes de rede, para conseguir, então, transformar essa rede de distribuição numa representação agregada. Mas é importante destacar que essa representação agregada da distribuidora nas barras de fronteira entre a rede de transmissão e distribuição, elas devem preservar e elas devem possuir um perfil horário, não só para capturar a variabilidade do consumo de energia dos diferentes tipos de consumidores entre as horas do dia, mas também para capturar o efeito que os recursos energéticos distribuídos impactam e trazem na rede de distribuição e também na rede de transmissão. Bom, dessa forma, com essa metodologia que a gente propõe para agregar as informações da rede de distribuição, a gente obtém uma representação do sistema, basicamente dessa forma, e aqui a gente usou uma imagem do sistema brasileiro para poder ilustrar, mas a metodologia ela também se aplica para outros sistemas elétricos. Então, a gente obtém uma representação do sistema com detalhamento da rede de transmissão, de todo o parque gerador, e a gente representa, então, a rede de distribuição de uma forma agregada, em que aqui a gente representa esse acoplamento com a rede de transmissão através dessas bolinhas aqui em azul. E de posse dessa representação, agora o que a gente deseja é fazer uma simulação ou análise da operação do sistema elétrico de forma horária, contemplando também o maior detalhamento na modelagem da distribuição. Nessa metodologia que a gente propõe na PCR, e inclusive nos exemplos e estudos de caso que nós vamos apresentar mais à frente, para fazer toda essa simulação horária, a gente utiliza um software desenvolvido pela PCR, chamado de SDDP, que permite contemplar, claro, não só essa representação agregada da rede de distribuição que a gente está propondo, mas também permite representar diversas outras características dos sistemas elétricos, como, por exemplo, permite contemplar diversos cenários de vazão e geração renovável na simulação, considera ainda representação individual de reservatórios, representação detalhada da operação de térmicas, como, por exemplo, unit commitment, rampa de térmicas, e também permite considerar uma representação completa da rede de transmissão com as diversas restrições de fluxo que existem nas redes. Então, essa simulação, ela fornece uma série de informações para a gente, como, por exemplo, informação do despacho dos geradores, o carregamento das linhas de transmissão. Mas, além disso, essa simulação, ela apresentou um resultado bastante relevante nessa metodologia que a gente propõe, que é a informação do custo marginal de operação nas barras de fronteira, ou seja, entre a rede da distribuidora e a rede da transmissora. Essa informação desse custo marginal de operação, para que ela pudesse ser ilustrada, a gente traz aqui alguns gráficos que ilustram o comportamento desse custo marginal ao longo das 24 horas do dia, em uma específica barra de fronteira de uma determinada distribuidora. A gente consegue observar que essa informação desses custos marginais, eles variam em função de diferentes séries e também para diferentes meses, tá? Esses gráficos aqui, eles são para a mesma barra de fronteira, de uma mesma distribuidora, mas consideram diferentes séries e diferentes meses. E essa informação do custo marginal de operação, ela é destacada e ela é importante nessa metodologia que a PCR propõe, porque é através dessa informação que a gente vai conseguir fazer agora o acoplamento da informação da transmissão, ou seja, da informação vista a partir de uma operação, de um planejamento centralizado, para então ser incorporada agora na simulação e nas análises feitas especificamente no âmbito da rede de distribuição. Tá? Para as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com a importância ou com as simulações operativas na rede de distribuição, essas simulações e essa otimização dessa rede de distribuição, ela é muito importante não somente do ponto de vista da operação, mas também do ponto de vista do planejamento.
Ela é importante do ponto de vista da operação, porque permite à distribuidora avaliar problemas que existam, por exemplo, relativos a problemas de tensão, com sobretensão, subtensão, problemas de sobrecarga, e até mesmo avaliar o comportamento das perdas em função dos diferentes cenários em que se encontra o sistema. E, além disso, permite também às distribuidoras terem insumos suficientes para identificar necessidades de reforços na própria rede. Tá? Então, como eu comentei, de posse da informação dos custos marginais de operação nas barras de fronteira, que variam em cada um dos cenários, nas mesas e nas horas, a gente propõe que essas informações elas servam para fazer agora o acoplamento entre as redes de transmissão e distribuição. Da seguinte maneira, para cada uma dessas bolinhas azuis, que lembrando mais uma vez aqui, estão servindo para representar a nossa rede de distribuição, que na verdade é uma rede bem mais complicada, bem mais detalhada, com muitos mais desafios operativos. A ideia aqui, então, é representar essa informação desses custos marginais nas barras de fronteira através de térmicas fictícias, ou seja, ao dar um zoom aqui em cada uma dessas redes de distribuição, o que a gente propõe na metodologia é utilizar térmicas fictícias nessas barras de fronteira que possuam custos, custos variáveis unitários, ou seja, que apresentam uma parcela dos seus custos iguais à informação vinda desse valor de custo marginal da operação. Pois assim a gente consegue passar a informação do ponto de vista do sistema como um todo, na análise da rede da distribuidora. Bom, de posse dessa representação do sistema, incluindo a representação das térmicas fictícias, para a gente conseguir fazer uma otimização da operação da rede das distribuidoras, a gente propõe nessa metodologia que seja considerado um modelo de equivalente de rede para representar a média e a baixa tensão da distribuidora, que então poderia ser representado de forma equivalente através desse esquema aqui indicado nessa figura, em que a gente faz uma espécie de equivalência usando o modelo de equivalente de rede para a parte de média e baixa tensão. Apesar desse esquema indicar essa equivalência, né, através somente de uma seta, indicando que essa agregação é feita somente para um instante, né, para uma fotografia, na verdade, é importante lembrar que essa agregação ela deve ser feita sempre lembrando de considerar as variações em cada um dos cenários e em cada uma das horas, já que essa informação se torna cada vez mais relevante e importante de ser contemplada com a presença dos recursos energéticos distribuídos. É válido também destacar que, em função da penetração desses recursos na rede de distribuição, podem acontecer alguns momentos, por exemplo, em que, na verdade, a gente consiga, inclusive, observar uma injeção de potência ou de energia da rede de média e baixa tensão da rede da distribuidora na rede de alta tensão. Essa representação ela é importante por um determinado motivo. Essa representação ela permite agora a gente fazer a otimização da operação da rede da distribuidora através da solução de um fluxo de potência ótima, ou seja, através da solução de um problema de otimização que busca minimizar os custos de operação da rede da distribuidora, claro que incorporando restrições operativas que são extremamente importantes para garantir o suprimento da energia dos consumidores, atendendo todos os requisitos de qualidade, confiabilidade e eficiência também. Dessa forma, essa solução desse fluxo de potência ótima, ela permite obter informações da rede de alta tensão da distribuidora, mas ela também é bastante vantajosa porque com essa representação aqui, através de térmicas fictícias, também permite
fazer o trade-off do que é melhor em termos de redução dos custos. Se é melhor, por exemplo, importar energia da rede básica, o que é modelado dentro do programa de otimização, né? Por meio desses custos, dessas técnicas fictícias, ou então permite também que seja verificado se, ao invés de importar a energia da rede básica, é mais positivo, por exemplo, a distribuidora despachar algum desses recursos distribuídos que sejam despachados e que sejam despacháveis, desculpa, e que estejam dentro da rede da distribuidora. Para fazer essa simulação desse fluxo de potência ótima, nessa metodologia que a gente propõe, nos exemplos de caso, a gente utiliza uma ferramenta que foi desenvolvida pela PSR, chamada OptiFlow. E dentre as informações que são de saída, né, desse modelo, tem a informação do custo marginal de operação nas barras da distribuidora, mas agora essa informação referente às barras entre a alta e a média tensão da distribuidora. O que é um dado muito importante, que serve inclusive de insumo agora para as análises da rede de média e baixa tensão, que requerem uma operação bastante detalhada, com fluxo de potência trifásico, incorporando todas as características também da rede de distribuição. E para fazer essa análise, essa simulação, a gente utiliza o software OpenDSS para permitir que a gente faça algumas análises, como, por exemplo, o comportamento do perfil de tensão ao longo dos alimentadores, como que se comportam as perdas e o carregamento também dos circuitos. E, além disso, é válido destacar também que essa informação desse custo marginal de operação, ela também é um dado bastante positivo para as distribuidoras, pois essa informação ela pode indicar regiões da rede que talvez estejam mais ou menos congestionadas, também serve para sinalizar possíveis regiões que talvez precisem de maiores reforços, né, já pensando no ponto de vista do planejamento. Além disso, a presença dos recursos energéticos distribuídos e a maior presença dos consumidores de forma ativa no setor elétrico, ela também trouxe algumas discussões, uma delas relativas ao impacto das diferentes estruturas tarifárias na atratividade desses recursos energéticos distribuídos. Nesse contexto, a PSR ela desenvolveu um modelo de otimização dos recursos energéticos distribuídos que analisam do ponto de vista do consumidor se é economicamente vantajoso investir nesses recursos energéticos distribuídos. Então, basicamente, o que esse modelo desenvolvido na PSR faz que esse modelo ele recebe informações relativas à tarifa que cada um dos consumidores percebe no seu dia a dia, recebe também informações sobre as curvas de carga, os perfis de consumo desses consumidores, que a gente conversou sobre elas um pouquinho nos minutinhos atrás. Também recebe informação dos custos de investimento que os consumidores percebem nesses recursos distribuídos, como, por exemplo, geração distribuída fotovoltaica, investimento que eles percebem para instalar, por exemplo, baterias como armazenamento distribuído. E também recebe informação de um perfil de geração distribuída. E então, esse modelo, de posse dessas informações, resolve um problema de otimização que verifica, do ponto de vista do consumidor, se é economicamente vantajoso fazer algum investimento em geração distribuída ou em baterias, e avalia até mesmo se, do ponto de vista do consumidor, é vantajoso alterar de alguma forma o seu perfil de consumo. E uma vez que esse perfil de consumo se altere e que possa, inclusive, os consumidores fazerem investimentos em geração distribuída e em baterias, esse modelo também permite fazer o cálculo do faturamento da distribuidora.
Bom, de posse de toda essa informação que eu tentei passar um pouco para vocês de uma forma um pouco mais resumida da metodologia, a gente consegue resumir essas ideias nessa espécie de diagrama, em que a gente parte de um conjunto de informações relativas à rede de distribuição, com informações das curvas de carga, de geração distribuída e das renováveis presentes na rede de distribuição, para tentar agregar essas informações, mas lembrando que essa agregação ela deve ser feita ainda de forma horária, para não perder informação referente a esses recursos distribuídos. Essa granularidade é muito importante. E essa informação agregada da rede de distribuição, ela é importante na análise e na simulação operativa do sistema elétrico, que nos fornece informação dos custos marginais de operação nas barras de fronteira, que servem de insumos para fazer uma otimização da operação da rede de distribuição. Além disso, já pensando também um pouco mais no ponto de vista do planejamento da rede de distribuição, toda a metodologia apresentada e as ferramentas que foram desenvolvidas na PCR também permite avaliar como que atualizações nas tarifas ou mudanças em estruturas tarifárias poderiam impactar a atratividade dos recursos energéticos distribuídos, o que pode ser percebido e simulado nas ferramentas desenvolvidas pela PCR através desse modelo de otimização dos recursos energéticos distribuídos. Aqui é muito importante destacar que toda essa metodologia proposta que permitiu o desenvolvimento de ferramentas, ela apresenta diversas vantagens, né? Além de permitir uma melhor representação da rede de distribuição, do ponto de vista do operador e do planejador, pensando na operação centralizada do sistema elétrico, ela também fornece mais insumos para a rede de distribuição fazer sua operação e planejamento. Ou seja, essa ferramenta ela permite acoplar melhor esses dois mundos, né, esses dois setores da transmissão e distribuição, contemplando esses recursos energéticos distribuídos. E, além disso, essa metodologia ela permite entender também como é que se dá a atratividade do ponto de vista dos consumidores desses recursos distribuídos em função de estruturas tarifárias. E, além disso, mais um benefício, mais uma vantagem dessa ferramenta que é uma metodologia bastante flexível, dinâmica, que permite que, em função de, por exemplo, uma atualização da informação das curvas de carga, em função, talvez, da alteração do perfil de consumo dos consumidores, uma nova estrutura tarifária, permite que toda esta análise ela possa ser desenvolvida. Então, a outra grande vantagem que eu gostaria de mencionar dessa metodologia desenvolvida é que ela é flexível e que não está atrelada ou o seu uso fixado a determinadas diretrizes regulatórias, o que dá bastante flexibilidade a toda essa metodologia e a toda essa ferramenta. Em base de todo esse ferramental, a PCR desenvolveu uma cadeia de modelos para análise da redistribuição, que parte de informações da BDGD, como eu comentei, e de algumas premissas que podem ser definidas, como, por exemplo, o custo que os consumidores percebem, por exemplo, de investir em geração solar ou em baterias, por exemplo. Essas informações, elas alimentam o modelo de otimização desses recursos energéticos distribuídos e de posse dos outputs, né, das saídas desse modelo, lembrando que podem ser alterações das curvas de carga, investimentos em geração distribuída, em baterias. A gente consegue fazer uma análise do fluxo de potencial ótimo na alta tensão, otimizando a operação da rede das distribuidoras, e em seguida fazer uma análise do fluxo de potência trifásico na média e na baixa tensão, para então, de posse de todos esses resultados, fazer uma análise quantitativa. Essa cadeia de modelos, ela deu origem a uma interface, né, em que aqui a gente traz uma imagem só para ilustrar
a flexibilidade e a possibilidade de premissas e de parâmetros que podem ser definidos pelo usuário para poder fazer e desenvolver essas análises. É importante também destacar que esse ferramental da cadeia de modelos da redistribuição, ela foi desenvolvida no âmbito do P&D, Tarifa Moderna, que teve a participação de diversos colaboradores e presença de diversos participantes que estiveram sempre próximos, não só do consórcio, mas também dos estudos, dos resultados que foram sendo obtidos. E aqui a gente traz algum desses participantes e colaboradores, destacando, por exemplo, o Instituto Abrad, Diamond, Siglasul, GESEL, que também compuseram, né, junto com a PCR, Julião Coelho e a Iluminares, consórcio que desenvolveu esse P&D, mas também destaca a importância de todas as outras empresas que colaboraram com o desenvolvimento e para a estruturação desse P&D. Bom, agora eu passo a palavra para a Amanda, que vai apresentar alguns exemplos de aplicação dessa metodologia que eu apresentei. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu vou dar seguimento aqui para a nossa última sessão do webinar, com exemplos de aplicação da metodologia. Então, o objetivo aqui é a gente apresentar alguns exemplos para que fique mais claro quais são os dados de entrada de cada modelo, quais são os dados de saída de cada modelo, como que está a questão da granularidade dos dados, que a Marta comentou que é importante quando a gente está fazendo essa análise. Para destacar também para vocês que no final do nosso webinar, a gente vai ter um tempo para poder responder algumas perguntas que vocês podem estar fazendo nessa caixinha aqui do Zoom, normalmente fica na barra inferior da tela, é uma caixinha chamada Q&A. E aí vocês podem ir colocando as perguntas lá, que no final a gente vai ter um tempo reservado para responder elas. E antes da gente seguir, então, para essa última sessão, a gente trouxe uma última enquete anônima que a gente queria fazer para vocês, que eu vou lançar, já que um dos nossos modelos é justamente você dar um sinal tarifário na tarifa de um consumidor e entender qual que é a resposta dele. Então, a gente queria ver de vocês se vocês mudariam o consumo de vocês, o padrão de consumo, caso vocês recebessem uma sinalização econômica na sua tarifa. Então, talvez seja sim, pois de alguma forma vocês estão obtendo alguma economia, ou pode ser que de jeito nenhum, pois vocês não conseguem, não estão dispostos a alterar o padrão de consumo relacionado à rotina da residência, ou tudo isso vai depender do benefício financeiro que vocês recebem. Então, já está recebendo aqui bastante respostas já por parte de vocês. Vou deixar mais 10 segundos para a gente poder fechar. Todo mundo respondendo as 3, né? Está um pouquinho dividido ainda qual que é a solução de cada um. Então, eu vou encerrar aqui para compartilhar o resultado de vocês. Compartilhando, então, a gente vê que uma maioria fala que sim, de alguma forma vai mudar esse padrão de consumo. Para cerca de 20% com certeza, então, porque dada a seleção econômica teria uma economia, mas para a maioria vai depender muito do benefício financeiro que vai receber, que vai enxergar nessa tarifa. Então, vamos seguir então para a nossa apresentação. Pronto. Então, esse exemplo de aplicação que a gente fez esse estudo de caso com uma distribuidora do Sudeste de grande porte. Então, todos os dados que a gente utilizou vieram da BDGD dessa distribuidora, que a Daniela comentou, é disponibilizado pela ANEEL. Uma outra informação é que a gente vai estudar a questão da tarifação binômia, aplicada para os consumidores da baixa tensão dessa distribuidora. E também a gente vai apresentar uma análise que a gente fez sobre como que fica a operação da rede frente à inserção de geração distribuída fotovoltaica. E aí, para vocês verem um pouquinho mais sobre essa distribuidora, eu trouxe aqui o gráfico do consumo de todos os consumidores da baixa tensão dessa distribuidora em um dia útil típico. Então, a gente tem mais de 1,5 milhão de consumidores da baixa tensão, que todos eles foram processados lá dos dados da BDGD que a gente obteve.
A gente observa nessa curva de carga aqui um pico considerável no consumo às 20 horas. E outra coisa interessante nessa curva é que o fator de carga dela é baixo. O que é o fator de carga baixo? Quer dizer que se eu pegar o consumo médio desse consumidor, dessa curva aqui ao longo das 24 horas, ele é distante desse pico aqui que acontece às 20 horas. Uma outra questão, se a gente puder passar, Dani. Em relação à rede, então, de alta tensão dessa distribuidora que a gente vai fazer a análise. Esse é o diagrama dessa rede que vocês podem ver aqui do lado direito. A rede de alta tensão em si, ela possui mais de 500 barras e 600 circuitos e possui uma geração interna com algumas PCHs. E quando a gente for fazer a análise da rede de média e baixa tensão, possui mais de 400 alimentadores em que a gente estudou o fluxo de potência trifásico. Então, para o primeiro modelo, o modelo de otimização dos recursos energéticos distribuídos. Esse modelo, então, ele vai receber as curvas de cargas horárias por consumidor, que vieram da BDGD ou da campanha de medição. Ele vai receber uma modalidade tarifária. Aqui, nesse caso, a gente está estudando uma tarifa binômio. O que seria uma tarifa binômio? É uma tarifa em que você tem duas parcelas. Nesse caso, a gente tem a primeira parcela em reais por quilowatt-hora, ou seja, está relacionada ao consumo de energia do consumidor, e uma segunda parcela que é em reais por quilowatt, ou seja, está relacionada à capacidade ou à potência máxima que o consumidor consome da rede. Só que o modelo ele tem flexibilidade de receber outras modalidades tarifárias. Poderia receber uma modalidade tarifária em que você tem uma componente de parcela fixa, que independe do consumo ou do padrão de consumo do consumidor. Você pode colocar uma modalidade tarifária em que você tem diferentes valores dependendo da hora do consumo. Então, por exemplo, a gente poderia aqui modelar e simular o comportamento frente à tarifa branca. E, por fim, esse modelo ele vai receber, então, alguns parâmetros relacionados ao investimento de geração distribuída fotovoltaica e de bateria, o custo de investimento, o tempo de vida útil desses equipamentos e a taxa de juros. E como saída, a gente tem justamente as novas curvas de cargas horárias por consumidor, depois que eles receberam esse sinal tarifário, e também como que fica a questão da atratividade do investimento em geração distribuída, solar e em bateria, nessa distribuidora, frente a esse sinal tarifário. Então, o primeiro resultado que a gente tem aqui é justamente o resultado de resposta da demanda dos consumidores da baixa tensão, agora em que eles vão supostamente receber uma tarifação binômia. Então, a gente vê que, de fato, todos eles possuem um incentivo econômico de reduzir a sua conta, já que uma parte da tarifa é em reais por quilowatt. Então, a gente vê que todos eles, comerciais, industriais, residenciais e rurais, aqui agrupados nesses gráficos, tiveram uma redução no pico, onde a resposta da demanda é essa barra em marrom e a curva de carga original é essa barra em azul. Mas aí o que a gente observou nesses resultados é que essa redução do pico de cada consumidor é diferente. Então, o consumidor comercial ele reduziu cerca de 7%, o industrial cerca de 11%, já o residencial poderia reduzir até 19% e o rural 5%. E aí, quais são as conclusões que a gente tem aqui? É que os consumidores que têm menor fator de carga, eles possuem mais espaço para modular. Ou seja, o consumidor residencial, como ele tem um consumo muito baixo nas outras horas, fora do pico, ele consegue jogar muito bem esse pico para as outras horas. Então, a gente vê aqui que essa discretização horária dessa curva de carga e do modelo, ele é importante para você poder entender até que ponto o seu consumidor conseguiria reduzir a sua demanda de pico. E aí, então, agora vamos para o segundo modelo, que ele é o modelo de fluxo de potência ótimo da rede de alta tensão. Esse modelo, então, ele vai receber os parâmetros elétricos da rede de alta tensão da distribuidora, ele vai receber o custo marginal de operação nas barras de fronteira. Esses são aqueles custos marginais de operação que a Daniela havia comentado, que fazem a conexão da transmissão com a distribuição. Então, eles vêm como resultado de uma simulação operativa do sistema elétrico brasileiro. Eles também vão receber a questão das curvas de carga horária dos consumidores e a inserção dos recursos energéticos distribuídos, sendo que esses dois resultados aqui podem vir ou não do modelo de otimização de resposta da demanda. E aí vai depender da análise que se deseja.
E aí, então, como saída desse modelo, a gente vai poder, então, entender a operação dessa rede de alta tensão da distribuidora sob essas condições iniciais. Então, como se comportam as perdas, a importação de energia da rede básica, o carregamento dos circuitos e outros parâmetros elétricos. Então, aqui eu trouxe 2 casos exemplos em relação a esse modelo. No primeiro caso, a gente colocou uma inserção de geração distribuída igual a 10% do consumo de baixa tensão, distribuídos de acordo com a atratividade da GD para cada classe de consumo, sendo que esse resultado veio do modelo de otimização de recurso energético distribuído. E aí, o que a gente observa aqui nesses gráficos? O gráfico da esquerda é um gráfico referente ao mês de fevereiro, num dia típico de domingo. E o gráfico da direita é referente a um gráfico de dia útil. E aí, a curva em azul é justamente a importação de energia da rede básica, dessa distribuidora. E sendo que a curva em amarela é a curva de geração da GD fotovoltaica e em laranja é a curva dos geradores PCHs que estão conectados nessa rede. E aí a gente vê, quando a gente analisa o caso de domingo, uma importação negativa entre as 10 e as 15 horas. O que é essa importação negativa? Na verdade, é uma exportação de energia para a rede de transmissão. Então, a gente observa que, sob essas condições, essa rede vai começar a operar com fluxo bidirecional, que a Marta havia comentado lá no início. Então, ela vai começar a ter essa particularidade na operação dela. Um outro caso interessante que a gente trouxe em relação à ferramenta é que a gente decidiu inserir diferentes níveis de penetração do recurso energético distribuído para a gente poder ver como que isso vai impactar a operação da rede ou não, se isso é significativo ou não. Então, aqui a gente tem um carregamento médio de todos os circuitos dessa rede de alta tensão. A gente dividiu aqui em dia útil, em sábado e domingo, sobre diferentes níveis de inserção de geração distribuída. Então, o primeiro caso aqui, eu não tenho geração distribuída nenhuma inserida nessa rede, então é um caso de 0%, é um caso base. Aqui eu inseri equivalente a 10% do consumo da baixa tensão, a 20%, 30% e 40%. E aí a gente vê que, de fato, você tem uma mudança no impacto do carregamento médio para cada caso. Então, a gente vê que existe uma redução desse carregamento médio à medida que vai entrando mais geração distribuída fotovoltaica nessa rede, até um nível de 20%, onde você começa a aumentar novamente o carregamento médio desses circuitos. Então, a gente vê que como que impacta essa rede, sob essas condições, o nível de penetração desse recurso energético distribuído. Por último, então, para a gente finalizar, a gente vai apresentar os resultados que a gente teve com o fluxo de potência trifásico da rede de média e de baixa tensão. Esse fluxo de potência trifásico, muito parecido com o anterior, ele vai receber os parâmetros elétricos dessa rede, vai receber essas curvas de carga horária dos consumidores e vai receber a questão da inserção dos recursos energéticos distribuídos. E aí, como saída, a gente vai ter os parâmetros elétricos dessa rede sob essa condição que a gente quer analisar. E aí, só para a gente poder fazer uma ressalva importante, como a Daniela já havia comentado, o fluxo de potência trifásico em si, aqui na PSR, a gente está utilizando o software OpenDSS para fazer a execução. Esse software ele é disponibilizado gratuitamente pelo EPRI. Só que como aqui a gente queria fazer muitas simulações horárias, sobre diversas condições iniciais, o que a gente montou na nossa ferramenta para ela poder permitir foi a automação dessas múltiplas análises e a compilação dos resultados. Para a gente poder conseguir, então, pegar aqueles dados da BDGD, pegar os dados do modelo de otimização de redes e conseguir imputar de forma mais automática no OpenDSS. Então, no primeiro caso exemplo, a gente também inseriu geração distribuída fotovoltaica igual a 10% do consumo da baixa tensão, distribuídos de forma homogênea nas barras em que havia consumidores de baixa tensão conectadas. A gente fez a análise do fluxo de potência trifásico para esses 420 alimentadores e fez uma simulação horária de 1 ano. Ou seja, para cada alimentador, a gente rodou 8.760 fluxos de potência trifásicos para a gente poder entender. E aí, no gráfico da esquerda, é um gráfico com resultado mais agregado. Então, a gente está analisando as perdas médias desses alimentadores agregados mensais. E a gente vê que não existe uma grande diferença por um caso sem GD e para o caso com GD. Mas quando eu olho o gráfico da direita, em que eu estou mostrando as perdas médias para cada alimentador que a gente executou esse fluxo de potência, a gente vê que como cada alimentador
ele tem uma particularidade topológica, ele tem um resultado distinto. Então, para alguns alimentadores, você tem uma diminuição de perdas, e para outros alimentadores, você tem um aumento das perdas, sob essas condições aqui do nosso caso exemplo. E aí, por fim, uma questão também que a gente vê dos recursos energéticos distribuídos, que a Marta havia comentado, é a questão locacional desse recurso. Então, a gente implementou uma função da gente poder distribuir essa geração sob forma diferente na rede. Então, no primeiro caso, a gente colocou toda essa geração distribuída igual a 10% do consumo lá no início do alimentador, como se fosse uma fazenda solar. A gente também colocou isso no final do alimentador, como se fosse uma fazenda solar, e também distribuído de forma homogênea, igual ao caso anterior. E a gente foi fazer a análise sobre o perfil de tensão desse alimentador em um cenário crítico. Esse cenário crítico era às 12 horas de domingo de um determinado mês. Então, aqui nesse caso original, a gente tem aquele perfil de tensão clássico de um alimentador de uma distribuição, onde o nível de tensão ele vai reduzindo à medida que você vai ficando mais distante da subestação principal desse alimentador. E aí o que a gente observou é justamente essa questão do impacto locacional do recurso energético distribuído, de forma que por mais que eu tenha a mesma quantidade de recurso, como eles estão distribuídos, localizados de forma diferentes na rede, você tem resultados diferentes para essa tensão na rede. Então, por isso que a gente decidiu implementar essa questão no modelo. Agora eu retorno com a Marta para a gente poder fazer a conclusão do nosso webinar. Agradeço a todos pela participação e depois a gente segue para as perguntas. Obrigada, Daniela. Obrigada, Amanda. Então, indo para as nossas conclusões, Daniela, se você puder passar para mim, eu agradeço. Bom, dentro das nossas conclusões, do que a gente quis abordar hoje para vocês, elas são muito parecidas com os nossos recados iniciais, né, que é necessária, de fato, a gente adaptar a todo o modelo de análise de redistribuição às novas entradas das novas tecnologias, principalmente porque elas vão afetar muito as práticas dos planejamentos da expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, e principalmente essa representação ajuda nessas análises de trade-off entre geração centralizada e a geração distribuída. Tá? Já existem dados, e essa era uma dificuldade que havia antes, e as ferramentas estão sendo construídas, né, como essa ferramenta que a gente apresentou para vocês, para fazer essa avaliação quantitativa detalhada dessa nova redistribuição, considerando essa granularidade temporal de dados. E é importante destacar que, enquanto a gente está falando de granularidade temporal, a gente ainda está falando de uma simulação horária. Tá? De repente, que se evoluiu uma discussão de que se esse tempo deveria ser menor. E é importante também realizar essas análises para a construção de um sistema ótimo, forte, com forte coordenação técnica, regulatória e institucional entre os sistemas de transmissão e distribuição. Então, com isso, a gente finaliza a nossa apresentação e aí a gente parte para as perguntas. Que a gente vai dividir aqui. Daniela e Amanda, eu posso começar? Pode sim, Marta. Muito bem. A nossa primeira pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu falo assim, na sua primeira enquete, a maioria esmagadora dos participantes disse que espera, nos próximos 10 anos, uma grande participação da GD no sistema como um todo. Mas olhando o PDE 2029, vemos que a capacidade instalada em 2019 é 1,3 gigawatts, no total de 176 gigawatts, e que isso corresponde a 0,7% dessa capacidade instalada, né? E em 2029, há a previsão para cerca de 11 gigawatts, no total de 251, né? E poderá passar a ser 4,5% essa capacidade instalada. Espera-se, então, um grande crescimento percentual na participação da GD, mas seria essa participação tão significativa assim?
Bem, essa é uma pergunta ótima, ótima consideração do Marcelo Meirelles, da Ativa Consultoria e Representações. Basicamente, quando a gente fala dos recursos energéticos distribuídos, e aqui a gente está falando, sua pergunta é específica sobre geração distribuída, esse montante, ele é expressivo, ele não parece ser tão expressivo quando a gente coloca frente à capacidade instalada no Brasil, mas principalmente ele se torna expressivo quando, dependendo da distribuição dele na rede, na rede, né? Essa localização, ela é importante. Então, como a Amanda mesmo colocou no exemplo, às vezes você tem um montante concentrado, um montante distribuído, uma alocação mais homogênea, você tem diferentes impactos na operação desses sistemas. Então, eu creio que esses 11 GB, eles se tornam relevantes, porque, principalmente dependendo da rede em que eles sejam conectados, eles não se tornam indiferentes na operação do sistema. Imagina você alocar tudo isso, dando um exemplo extremo, tudo isso num ponto só, você tem um belo monte conectado em uma localização, né? É claro que isso é um exemplo esdrúxulo, é um exemplo extremo, mas sim, esses 11 GB, eles são relevantes, e porque eles ficariam, dependendo de como eles sejam alocados na rede, eles impactariam, eles não passariam despercebidos dessa operação. Certo. Eu vou responder uma pergunta aqui agora, que foi enviada pelo Jurandir Ricampo. Acho que é essa a pronúncia. Se eu não tiver feito corretamente, me perdoe. Mas a pergunta aqui... Peraí, perdi a pergunta. Assim. Na sua representação da rede básica, com modelagem da distribuição, sente falta do armazenamento centralizado e distribuído. Não seria importante incorporá-lo? Jurandir, obrigada pela pergunta. Você tem razão, a representação do armazenamento, tanto centralizado e distribuído, é muito importante de ser endereçada e contemplada nessas análises. Por isso mesmo que no modelo de otimização dos REDs, uma das opções, digamos assim, vista pelo modelo de otimização é o investimento em baterias, né, em armazenamento distribuído. E como a Marta contemplou também no início da apresentação, nas primeiras imagens, ela também contemplou a presença do armazenamento centralizado. Então, com certeza, obrigada pela pergunta, e assim é bastante importante de considerar o armazenamento também em todas as análises, e a gente fez isso nessas simulações e permitiu que isso fosse feito com essa metodologia que a PCR propôs. Eu estou com uma pergunta aqui do Ribamar Carneiro em relação ao software, uma dúvida. Se a gente considera a sazonalidade na geração de energia solar fotovoltaica, um período de alta radiação solar e um período de baixa radiação solar. Bem, atualmente no software, a ferramenta como está, a gente está colocando uma flexibilidade que o próprio usuário pode colocar a curva de geração dessa energia solar. Atualmente, a gente está colocando uma curva de geração apenas para um dia típico, e aí para a gente poder obter essa curva para o dia típico, para essa área de concessão, a gente utilizou um outro software da PSR, que é o Time Series Lab, que no webinar anterior o Felipe e o Alessandro comentaram sobre, mas essa foi a decisão que a gente tomou na época das simulações. Só que como a gente está falando de uma otimização horária e anual, o modelo poderia receber, sim, uma curva anual típica de geração solar. Então, poderia receber 8.760 pontos de geração dessa solar, de forma que poderia captar essa sazonalidade. Tem mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui do Gilson, né? Assim, não ouvi se vocês mencionaram, mas a geração de energia com biogás se expande rapidamente. Não modifique nada o que vocês falaram, é apenas para ressaltar a dinâmica setorial em aceleração. E a interface com o setor de gás natural, futuramente com gás
natural hidrogênio, biogás, biometano, colocará um pouco mais de complexidade nos sistemas que vocês bem apresentaram. Gilson, obrigada pelo seu comentário. A gente entende, né, que essa aceleração dessa dinâmica setorial, ela é bem importante, principalmente em relação a todas as fontes que vão entrando no sistema, e isso traz a complexidade, e entrando ainda mais na rede de distribuição, isso traz toda a complexidade que a gente vem alertando e tentando se antecipar a esses movimentos, né? Mas, sim, a gente concorda que qualquer fonte que entre na rede da distribuidora e também que demande essa questão, esse acoplamento setorial, ela é bem importante. Uma outra pergunta aqui é em relação ao CMO. É uma pergunta feita pelo Carlos Alves. Olhando pelo lado qualitativo, como que ficaria a questão do impacto de harmônicos e subharmônicos na rede com essa entrada de recurso energético distribuído e se isso é percebido pelo CMO? Então, pelo nosso modelo aqui de fluxo de potência ótimo, da onde a gente obtém esse CMO, esse custo marginal de operação, quando a gente está falando da rede da distribuidora, a gente não consegue captar isso, porque a gente está fazendo uma análise em regime permanente. Então, seria necessário ou uma outra análise, uma outra simulação, para que a gente conseguisse captar essa questão dos custos harmônicos, e aí também é preciso a questão de quantificar esse custo da inserção dos harmônicos, para a gente poder contemplar essa análise. Mas é uma excelente pergunta, e obrigada. Próxima pergunta. Uma pergunta Amanda. que a gente... Oi? Perdão, desculpa. Você me permitiu uma complementação. Existem essa questão dessa incorporação de todos esses benefícios ou desses custos que os recursos energéticos distribuídos trazem, eles têm uma discussão ampla, né? E é claro que em cada aspecto a gente às vezes não consegue incorporar ele totalmente. Então, sim, o que a Amanda colocou é um ponto super importante, demandariam mais metodologias e novas simulações para avaliar isso, que também é super importante. Uma outra pergunta que a gente recebeu da Lívia Ragi. A minha pergunta chegou a ser mencionada na conclusão. Vocês acham que a granularidade horária é suficiente para avaliar o nível de tensão nas redes de baixa tensão e média tensão da distribuidora? Dado que o efeito agregado das cargas e da geração não é observado nesses níveis de tensão. Lívia, muito obrigada pela sua pergunta, bastante relevante, bastante interessante. Da forma que eu entendo, né, eu acredito que a resposta para essa pergunta depende. Depende de onde está o interesse principal de análise referente ao comportamento da tensão. Por exemplo, uma análise com granularidade horária, ela não permitiria, por exemplo, verificar como se dá a atuação, talvez, dos reguladores de tensão, né, em função, por exemplo, da presença da cobertura das nuvens, que passam em questão de segundos ou minutos e que, com certeza, não seria capturada com uma granularidade horária. Então, dependendo do que se busca avaliar nessa rede de baixa e média tensão, uma granularidade menor é requerida, mas a gente consegue, através de uma granularidade horária, contemplar avaliações relativas à variação de tensão, já podendo dar alguma informação a mais do que a forma como a gente tem hoje, na maioria dos estudos, né, que contemplam algumas das análises na rede da distribuidora. Mas a granularidade horária, ela pode ser ainda mais reduzida, ou seja, com uma granularidade talvez de 15 minutos ou a minutos, dependendo do interesse e da grandeza que se queira analisar. Mas a granularidade horária, ela é suficiente para algumas análises que precisam e que devem ser endereçadas com a presença dos recursos energéticos distribuídos na rede da distribuidora.
Perfeito. Tem uma pergunta do Joaquim Rolim, que ele fala o seguinte: a geração distribuída pode ser entendida como uma forma de resposta à demanda, na medida em que pode reduzir a carga no período da tarde, por exemplo? Joaquim, acho que dentro do conceito do que é a resposta da demanda, ela diferencia um pouco da geração distribuída, né? A resposta da demanda é a resposta que aquele consumidor tem a uma sinalização econômica, ou seja, se eu consigo modelar a minha curva de carga, dado eu tenho em algum período uma tarifa que seja mais cara, naquele momento, sim, eu consigo controlar e dizer não vou consumir energia neste período porque está mais caro. Então, eu não vou consumir ou vou deslocar aquele meu consumo para um outro horário, né? A geração distribuída, e essa pode ser, eu entendo como você está falando no período da tarde, ela seja a geração distribuída fotovoltaica, ela não tem tanto controle assim e não está atrelada ao seu acionamento uma sinalização econômica, né? Ela não sabe, agora eu vou gerar à tarde porque a tarifa está mais cara nesse período. Então, a gente não pode misturar os dois conceitos, né? A geração distribuída é um recurso energético distribuído porque ela presta o serviço de geração naquela rede, para aquela rede, e a resposta da demanda, ela presta um serviço de resposta, né, a uma sinalização econômica, um sinal econômico. Só complementando a sua resposta, Marta, só de curiosidade mesmo, em um dos nossos estudos desse modelo de otimização de recurso energético distribuído, a gente percebeu que, vamos supor, no mundo em que não houvesse net metering, quando um consumidor ele coloca essa geração distribuída solar, o padrão dele de consumo ele muda em função então de maximizar esse uso desse recurso energético distribuído, dessa geração solar. Então, por exemplo, se esse consumidor ele recebe o sinal tarifário de demanda, de reduzir o seu consumo de ponta, pode ser que o consumo de ponta dele, que acontecia às 18 horas, ele tente trazer para mais cedo, para as 16 horas, porque ele sabe que naquele horário ele vai ter a geração solar para poder suprir a demanda dele. Então, ele consegue otimizar essa resposta da demanda com o uso desse recurso energético distribuído que ele dispõe. Temos alguma pergunta? Esse webinar vai ser disponível em algum canto para que possa ser visto posteriormente? Pergunta do Ginúbio Braga Ferreira. Obrigada pela pergunta. Esse webinar ele fica disponível nas nossas redes sociais, nas redes sociais da PSR, e também fica disponível para acesso através do YouTube também, caso seja melhor ou outras pessoas também queiram assistir em outro momento. Eu tenho uma outra pergunta aqui, uma pergunta interessante, para a gente poder voltar à discussão dos benefícios e custos. A pergunta do Marco Castro. O fluxo reverso da rede de distribuição para a transmissão não levaria a diversos problemas técnicos? E essa alternativa é viável tecnicamente ou deve-se atuar para evitar essa situação? Então, em relação aos problemas técnicos, isso depende de como a rede daquele local está no momento. Por exemplo, no Brasil, a rede de transmissão ela é malhada, então ela está acostumada com esse fluxo bidirecional e os equipamentos estão adequados para isso. Normalmente, quando eu venho para a área de distribuição em si, como a gente está acostumado com aquele fluxo no direcional saindo do alimentador, talvez a rede não esteja adequada e eu precise fazer algumas adequações, e isso sim gera um custo. Só que pode ser que o benefício do recurso energético distribuído ali, com esse fluxo reverso, seja maior do que esse custo. E aí é preciso fazer, então, todo um planejamento detalhado, uma análise detalhada desses benefícios e custos, para ver se isso é viável tecnicamente, e se não for, se essa situação deve ser evitada, e aí como que ficaria a questão, talvez, da política tarifária, política econômica e a questão de regulação. Perfeito, Amanda. Só complementando também a sua resposta para a pergunta do Marco,
Eu acho que, de forma geral, a gente consegue entender que tecnologias ou medidas que sejam um pouco disruptivas, elas tendem a introduzir alguns novos desafios e podem resultar, inclusive, em problemas técnicos, em problemas operativos e em novos desafios, né, de forma geral. Então, a resposta para a sua pergunta, como a Amanda falou bem, é que podem surgir problemas técnicos, mas que é sempre importante a gente contabilizar ou considerar o trade-off entre os problemas técnicos, mas também a possibilidade de alguns benefícios que novas fontes ou novos recursos possam prover para o sistema, de forma que, com alinhamento na regulação, com novos estudos, a gente consiga endereçar melhor essas questões para permitir ainda que o sistema opere bem, né, garantindo confiabilidade no suprimento, enfim, e todas as questões e padrões operativos da rede e da operação do setor como um todo. Tem uma outra pergunta aqui do Joaquim, muito interessante. Esse modelo ele poderia ser utilizado o VPL, o valor presente líquido da GD, nos moldes em que foi feito pela ANEEL na revisão da 482, né? Bem, a beleza da gente modelar, fazer essas estruturas, né, esses softwares, exatamente para facilitar, principalmente, essa avaliação dessas mudanças regulatórias possíveis, né? Então, sim, a gente consegue avaliar do que foi feito na 482, como, dependendo da opção escolhida na 482, como é que como é que seria a atratividade da GD, né? Se ela aumentaria ou se ela diminuiria. Então, sim, o modelo pode ser utilizado para essas avaliações regulatórias perfeitamente. Tem uma pergunta que eu acho que a Amanda pode responder. Do Ribamar Carneiro, teve alguma outra simulação do impacto nas perdas com a GD? Aqui a gente trouxe as principais simulações que a gente fez, só que existem sim outras simulações que foram divulgadas no âmbito do PID da tarifa moderna da ABRAD, que a gente pode estar disponibilizando esses resultados. Só que aqui internamente a gente faz sim alguns estudos desse impacto da GD, das perdas, mas fechado mesmo é possível encontrar nesse material. Obrigada, Amanda. Tem uma outra pergunta que eu acho que não sei se a Amanda já respondeu. Agora eu estou fazendo a enquete aqui, né, Amanda? A BDGD possui atualização anual e não representa a adequada inserção da GD na rede. Como superar isso? Então, uma forma que a gente encontrou de superar isso foi utilizar, por exemplo, outras fontes de dados. Então, pode ser, a BDGD sim tem essa questão da atualização anual, mas, por exemplo, a gente pode utilizar uma premissa de crescimento da demanda, uma premissa de crescimento do consumo, para a gente poder trazer esses dados para o ano de referência do estudo. Outra coisa que também tem em relação à questão da GD é que a ANEEL também disponibiliza um dashboard sobre essa quantidade de recursos de geração distribuída. Esse dashboard ele é bem detalhado, a gente pode colocar o link dele quando a gente for subir o vídeo para o YouTube, para todo mundo ter acesso. E aí, com esses dados e com outros dados também externos e públicos, a gente pode complementar essa análise do modelo. Gente, chegamos aqui às 16h30, no final do nosso evento aqui, do nosso 5º webinar. Existem outras perguntas, nós agradecemos o envio de todos, infelizmente não conseguimos responder a todos, tentamos agregar aqui de alguma forma que representassem perguntas repetidas. Gostaria de agradecer em nome da PSR a participação de vocês e dizer que o nosso próximo webinar
na próxima segunda, sobre a tarifa de energia elétrica no Brasil, entendendo sua formação e os principais aspectos a serem representados para a sua projeção. Espero que vocês não percam, também vai ser uma ótima discussão relacionada a tarifas no Brasil. Obrigada a todos. E Daniela, Amanda. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos e a oportunidade de discutir um tema bastante relevante para o setor. Gente, muito obrigada então pela participação. Espero que tenha sido um debate construtivo. Ficaram algumas perguntas ainda, infelizmente, em aberto, mas o nosso tempo estourou. Só que o nosso contato está aqui na tela. Por favor, sinta-se à vontade para poder entrar em contato e compartilhar o conhecimento, que a gente pode continuar construindo essa discussão com vocês. Tchau, uma boa tarde. Tchau, boa tarde a todos.